Então só vai. No júlio do cavaco eu tô sereia do Nordeste. Show, ninja do cangaça, som do meu rap, o meu dançou. Ela ia parar, eu fui dançando. Na varanda, moça, canto meu verso. Enquanto eu entrei outro samba. E eu pisa menos, eu te peço. Anticorpo da guarda, afro, eu jogo a dança. Me dá nada, deixa eu aprovar. O cabelo crespo fez a linha. Só se gira no batidão. Gira pra risar. De salto com drink na mão, é festa. A noite inteira vai. Corre pra foto de Beyoncé. Só mais um copo dessa tequila. Cabelo, aumentação de crazy love. Batidão, vai. Esse é dançar. Bem-vindes! Gente, podem abrir microfones, é tudo livre, fervo, tá? Já começamos assim. Todo mundo fala o que quiser, a hora que quiser, é anárquico, tá? Beijo! Delícia! Gostou? Que chique! Quem quiser botar fundo, me fala que eu mando. Eu quero. Não sei botar, mas eu quero. Bota no fundo. Bota no fundo. Gente, muito bem-vindos. Estou fazendo uma gravação gambiarra aqui da minha câmera. Total, mas é isso. A gente vai com o que a gente tem, né? Mas muito bem-vindos. Vocês acabaram de ver Carola Nunes, que vou dizer pra Jan apresentar, que é uma artista lá de Cuiabá, babadeira, apoiadora do fervo, tá? Quero dizer. Então, Jan, se apresente e apresente Carola também. Então, gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Essas tecnologias têm nos ajudado a nos encontrar, né? Que bom que elas estão aí. Mas enfim, Carola Nunes é uma artista, multiartista aqui de Cuiabá, também faz parte de um projeto que eu desenvolvo que chama Bichação Ad System, e esse clipe dela é um clipe bem representativo assim, sobre o projeto que a gente desenvolve aqui,
que a gente vai falar um pouco sobre ele mais tarde, né, aqui nas nossas trocas, mas a Carola é cantora, é ativista também das causas LGBTs aqui de Cuiabá. Enfim, é uma pessoa que vale muito a pena a gente trocar, mulher preta, lésbica, enfim, que está aí propondo uma sonoridade especial aqui na cidade. Não sei se quem pegou um pedacinho do começo também, que é a Ingrid, que é uma drag lá do Maranhão, também maravilhosa, que é uma das pessoas que eu estou também tentando aproximar, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre essas aproximações, esses contatos, um pouco sobre isso que a gente veio fazer aqui, né? Daí, eu sou o Jean, estou aqui em Cuiabá agora nesse momento, sou doutor em Estudos de Cultura Contemporânea, enfim, trabalhei bons anos no SESC, que é aí que começa essa história lá no SESC. Hoje eu sou superintendente de políticas culturais do governo do estado de Mato Grosso, né? Trabalho aqui na Secretaria de Estado de Cultura. Estamos aí para propor outras conexões, né? Então, obrigado por vocês estarem aqui com a gente nessa noite. E, Mari, contigo. Segue aí, segue o bonde, que é a senhora que manda na porra toda. Tá louca. Imagina, todos nós. Bom, gente, acho que todo mundo me conhece, né? Acho que não preciso me apresentar. Sou muito famosa, Sou muito famosa. Mas, ai, gente, muito feliz, porque o Fervo é um sonho muito antigo, meu e do Jean, né? A gente se conectou por meio do SESC. Assim, acho que como todos nós que estamos aqui, né? Talvez só a Gi e o Marcinho, que eu não tenha conhecido pelo SESC, agora eu não sei. Também se mistura, né, gente? É tão bom isso. Chega uma hora que não importa. Então, eu falo do SESC porque também foi um lugar onde eu comecei a me ligar de várias coisas como artista que eu não percebia antes. E porque o afeto principal do Fervo inicial foi quando começou uma onda de demissões, infelizmente uma onda que continua, né, na instituição, dos nossos colegas. E a gente começou a ficar assim, cara, como é que a gente continua esse vínculo, né? A gente tem o privilégio de ter formado essa rede que já nasceu nacional, né? E como que a gente perpetua esse vínculo? Então foi um pouco daí, né? Como que a gente vai acolhendo os projetos que muitos parceiros do SESC também são artistas, então muitos voltaram a fazer suas criações artísticas depois que saíram. A gente que é doida, né, Jean? Que fica tentando ser artista enquanto é gestor. Mas tudo ao mesmo tempo, assim, né? Quer trabalhar com gestão cultural, quer fazer arte, quer conectar pessoas. É isso, né? Quer fazer doutorado, quer fazer tudo. Tudistas. Gente, eu não comprei cerveja, que sacanagem. Pois é. A minha bebida some aqui, gente. E faremos um brinde já. Pega as bebidinhas, os shortinhos, caderninhos, canetinha, tá? E, enfim, por isso que o Fervo também tem um tempo próprio, né? Isso é uma coisa que eu converso muito com o Jean, assim. A gente tem uma vida super atribulada, todos nós, né? Mas uma coisa que a gente já quer instalar desde já nessa proposta é que ele seja, antes de tudo, e se mantenha sendo uma pesquisa, uma experimentação, e que tenha outros, que a gente não transforme o Fervo em uma demanda. A gente tem sempre esse cuidado para não se tornar mais uma demanda. Lá vem a Mariana me pedir coisa, ai, não sei o quê. Eu nunca quero que o Jean receba uma mensagem em mim e pense, meu Deus, lá vem a Mariana com o Fervo, sabe? Então, assim, a gente tá super livre nesse sentido de nos escutar o que a gente tá podendo fazer em cada momento, no nosso tempo, sem entrar num tempo produtividade que não rola, né? A gente acaba transformando nossos afetos em mini demandas, né? Assim, que se vão se tornando outras coisas. E eu tô tentando, né, na minha vida, trazer um outro tempo que tem a ver até com um retorno ancestral que a gente, nesse isolamento, acho que a gente está vivendo, né? Vou falar um pouquinho disso hoje também. Então, assim, basicamente hoje é uma primeira aproximação que a gente está fazendo, aproveitando o pretexto Cult Dance, que também é uma mostra, gente, muito massa, que está fazendo 15 anos esse ano, lá de Brasília.
foi a mostra que eu comecei a ter coragem de experimentar babados autorais e mostrar pra galera. A Laura Virgínia vai chegar mais tarde, que ela tá dando aula hoje, que é a que inventou esse negócio. A bicha defendeu uma tese de doutorado ontem, tá? E tá produzindo uma mostra ao mesmo tempo, ou seja, é das nossas. É da Nossa Senhora do Tudismo, acredita. Ela acredita. Ela pra Nossa Senhora do Tudismo. Exatamente. Então... Então, ai, Vicky Benita chegou, Magno, bem-vindos, queridos parceirões, lá de Alagoas. Então, enfim, a gente aproveitou o pretexto do Cult Dance para também botar na roda, né, essa conversa, pra gente ter um disparador e também pensar aqui juntos ideias, jogar pro alto, dançar, rebolar ideias. Porque a primeira etapa do projeto, da proposta, eu nem quero mais chamar nada de projeto também, gente. Depois que eu vi a projetista do Herman, eu não quero mais chamar nada de projeto. Eu tenho que chamar tudo de plataforma. E aí eu vou mostrar pra vocês também como é que eu tenho pensado isso já. Porque tem um PowerPoint, tá, gente? A gente tenta, né, não ser formal, mas preciso pra me organizar. Lá do Capricórnio grita, não tem jeito. Olha, o ascendente peixe está aqui tentando, amiga, mas o Capricórnio trouxe o PowerPoint. E a Jandira ainda é virginiana, então assim, né? Não dá. O pé em virgem tá lá gritando, né? Ascendência em virgem vem e toma conta da virginidade. Total. Mas tem Libra mais agir mais do que virgem, né? Porque Libra me dá mais tranquilidade pra viver. Graças às deusas, né, gente? Que tem esses ascendentes, pelo amor de Deus. E aí, gente... Eu também pensei da gente ser uma coisa bem dialógica, porque várias bios que estão aqui eu pesquisei, né? O fervo também vem do meu projeto de pós-graduação, de um MBA que eu fiz, que chama Práticas Colaborativas no Sistema Produtivo da Dança. Inclusive, ontem saiu os textos da ANDA, né? Da Associação Nacional de Pesquisadores de Dança. Foi publicado lá no livrinho número 9, eu vou botar aqui depois o link para vocês pegarem esse texto. E aí pesquisei dança urbana, pesquisei Alexandra Mérico, Soraya Laiane do Canteiro, umas pessoinhas aí que vão estar aqui hoje, que são minhas parceiras, como Giselda também, no Dança Viral e outros babados. Eu vou assim pescando vocês para contarem também, tá? É interativo, tá? Desculpa. É interativo, sim. E maravilhoso estar aqui, Marcelo. Gente, Marcelo Sena, parceirão do Cult Dance há muito tempo. Já participou com residência de videodança, de muitas maneiras. Esse ano deu oficina maravilhosa que a gente fez terça e quarta, né? Ralfer e já que estavam. A nossa oficina ultrassônica de audiodanças com videodança, um babado maravilhoso. E maravilhoso estar aqui, Marcelo, porque a primeira etapa do fervo é exatamente fazer o quê? Um site. Então, muito maravilhoso você estar aqui. Você quer falar um pouquinho, amor, e se apresentar também? Já fala do seu site babado, da C, etc., que eu tô aqui louca. Então, pessoal, boa noite. Acho que conheço quase todo mundo que tá aqui. Saudade desse pessoal. Ai, gente, vontade de encontrar de verdade. Eu já tô aqui muito louco. Eu fico me sentindo meio doido, assim. Parece que só eu tô fazendo um confinamento aqui. É um negócio muito louco. Mas eu ainda tento ficar em casa e sustentar a parte que tem aqui pra não sair. Mas tá difícil não encontrar o pessoal, ir pras festas, pros bares, pros teatros. Nossa, uma loucura. Mas enfim, 15 anos aí do Cult Dance, topei essa parceria aí pra ajudar na realização e a gente tentar realizar aí de alguma forma, né? Comemorando tanto pela data redondinha aí dos 15 anos, debutante, e também aproveitar um momento como esse, que é também um lugar da gente se encontrar, né? Então tem essa rede aí que vai se formando, principalmente pelos afetos e pelas relações que a gente já tem, como o Mari fala aí do Sesc, né? De como abriu várias relações, e a gente trabalhando com dança vai encontrando também as pessoas, né? E aí foi esse desafio de fazer uma videodança
pensar uma oficina de videodança que não fosse tanto tempo olhando para a tela, uma relação que não fosse somente dessa imagem da tela. Então a gente, Jaque e Ralph estavam lá juntos também, participando, foi ótimo. Tivemos 2 tardes aí de ludicidade para brincar um pouco. E estou aqui também para conhecer esse projeto aí lindo, vi a divulgação já. Vamos ver aí, estou curioso para saber como é que vai ser. Merda para vocês! Obrigada, Marcelo. Depois visitem o site novo da C, etc, gente, que é uma verdadeira obra, assim. E é o que a gente pensa do Fervo, que ele seja também uma obra de criação constante, né? Mari, Enfim. então deixa eu esqueci Fala, que eu amore. vou falar disso. Fala. Aí rapidinho. A companhia que eu dirijo há 20 anos, aí esse ano é um ano de comemoração, e aí no meio dessa história toda, a gente aproveitou esse confinamento para refazer o site, e aí pensei muito na minha história como jornalista. Já trabalhei como pesquisador de um acervo de dança que é o Recordança, e acabei reconstruindo o site aí num sentido de mais de memória, de como organizar todo esse material, né, no meio de tanta coisa virtual que a gente vai lidando hoje em dia, tanto de produção desse material virtual, como também registro, né? Registro do que a gente vai guardando ao longo do tempo. Então, foi um trabalhão aí de conseguir segurar isso. Eu acho importantíssimo, assim, que quem puder fazer, faça esse material, não ficasse faltando apenas nos seus HDs ou redes sociais, né? Mas é um acervo próprio que não é só para quem é o dono ou o sócio ou o artista independente, né, que faça isso, mas isso é para a própria história da dança, da arte e cultura, assim, do que a gente faz. Então tem um alcance que é muito maior quando a gente consegue salvar essa memória. Foi por aí. Massa, então é isso. Visitem depois, bota aqui depois, Marcelo, o site pra galera ver. O caminho para a gente chegar lá. Isso. Eu botei aqui, gente, sobre o portal Anda, tá? Onde saíram os textinhos que eu falei. O site deles do YouTube, onde eles explicam depois onde pegar os textos e tal. O Marcelo botou aí o si, etc. E aí a gente vai, né, conversando e dançando. Então, Jean, quer falar mais alguma coisa? Eu mostro meu PowerPoint. Não pode começar, vamos lá. Também que, na verdade, só queria falar um pouco sobre também, né? Sim. A pesquisa fala bastante sobre Isso, vai. a potência do encontro, né? De como é que a gente pode potencializar nossas existências a partir do contato uns com os outros, né? Então, por isso que eu pesquiso intervenção urbana e como é que esses corpos na cidade potencializam-se quando se encontram e fazem coisas juntos, né? Então, eu acho que o Fervo tem um pouco disso, né? Como a gente pode fazer coisas juntos e juntas e transformar nossos corpos em potências criativas. E aí, enfim, independente de qual área, é interessante de pensar também o site, né, como uma possibilidade também de encontro, né, e como é que ele, e de certa forma, é muito em desuso hoje, né, como é que e aí vocês conseguiram construir um site, Marcelo, de um jeito que realmente reavive essa ferramenta que é tão importante, talvez muito gasta por conta dos usos das... Às vezes a gente esquece, né, que existem sites, fica muito focado nas redes sociais, os sites realmente conseguem ser esse congregador de conteúdos, enfim. Então, eu acho que isso é muito importante mesmo, muito pertinente. Vambora! Bom, gente, então vamos lá. Cris Diniz tá chegando, gente. Maravilhosa. Vocês estão vendo a tela? Sim. Bem, Gente, então esse é o Fervo, essa logo babado que Jandira criou. Quer falar um pouco do conceito da logo, amiga? não, eu tenho um pouco aí, né? Essa coisa de conceito é louco, né? Mas eu queria transformar essa coisa de como é que a gente, mesmo separados, vai indo juntos, né? Então tem esse ponto que separa as letras, mas no final tá todo mundo junto e circundado, né? Então, mesmo traz essa ideia de distâncias, mas de conexão, né? De a gente estar ligado nesse círculo todo dentro de um fervo. E esse fervo foi uma coisa muito louca, né? De como é que a gente pensa esse nome e tal, enfim, né? A gente estava lá em algum lugar desse país, em algum encontro. Fervendo, né? A gente estava em algum lugar fervendo. Eu já nem lembro mais que lugar que a gente estava. Então, provavelmente era tipo, a gente estava na praia tomando umas, né? Nos intervalos daquela loucura que eram os encontros, né? Do César. E aí a gente pensou realmente em ferver, porque
Tem uma outra coisa que é muito legal também dessa palavra, que é a noção de festa, né? E como é que também a gente festa também como uma potência também, né? De como é que os nossos corpos em festa, nossos corpos fervendo, podem também transformar, né, possibilidades onde a gente estiver. Seja aqui, seja acolá, seja em conexão, né? Então, a gente vai falando um pouco sobre tudo isso, mas a marca tem um pouco a ver com isso, né? Essa exclamação no final realmente traz essa vibração que a gente gostaria de sempre ficar com ela, né? E letras separadas, mas também letras juntas, e tá todo mundo ali misturado. Enfim, é um pouco isso. E o legal, que eu acho legal dessas únicas duas letras juntas, é que elas já criam um deslocamento, né? Que a galera fica, ué, faltou o ponto, não faltou o ponto, é pra ser junta mesmo, não é pra ser junta mesmo, né? Eu mesmo falei isso pro Jean e ele me deu essa explicação de já causar um ruído, né? Uma dúvida, uma coisa, assim. Eu achei E isso... termina com vou, né? E termina assim, vou. Vou. Né? Vou. E é isso, né? E a Coisa gente... meio just do it, né? Vai, né? Vai. Apenas não, vá, né? A gente é bem assim, a gente vai. E aí eu percebi até nesse isolamento, gente, virou um tema de análise pra mim, mas ok, eu sou assim. Eu só consigo começar coisas, eu não consigo terminar coisas. Olha que louco, né? Mas é isso, porque nós somos dessas, né? Então vamos nessa. Então hoje a gente vai ter esses 3 momentos, né? A gente tá agora nos afetos iniciais, contando pra vocês de onde surgiu. Depois de contar um pouquinho sobre essa primeira etapa, então, que a gente está pensando em fazer, que é esse site, essa plataforma. E no final a gente adoraria ideias, feedbacks de vocês, enfim, a gente fazer um momento assim meio livre, com música e tal, pra gente ouvir também um pouco quais são as expectativas que se tem quando se vem com uma proposta dessa, né? Então, a gente vai ter esses 3 momentos hoje, tá? A gente não deve passar das 10 horas. A gente tá tentando no Cult Dance, a gente fez toda a programação também pensando no nosso corpo de agora, que é um quê? Um corpo que está cansado de tela, de live, de tudo isso. Então, fiquem à vontade, sintam super à vontade. A programação a gente colocou toda no YouTube do Cult Dance. No final eu vou colocar todos os links pra vocês verem os espetáculos quando vocês quiserem, como vocês quiserem. E deixamos para ao vivo esses momentos de encontro mesmo, né? A oficina do Marcelo mesmo a gente fez numa carga horária bem pequena, porque a gente entende que tá difícil ficar mais de 2 horas num computador, ainda mais agora. Então, assim, fiquem super free, tá? Deitem no chão, vejam como vocês quiserem. Então aqui tem um pouco essa ideia de plataforma que eu comecei a falar, né? Que eu falei da Dudu de Herman, Cris, que depois que eu vi a projetista, eu não quero mais chamar nada de projeto. Então eu tenho chamado tudo de plataforma. Ela brinca, né? Ela fala que a gente chama tudo de projeto o tempo inteiro. Mesma coisa que a gente faz há 10 anos, a gente continua chamando de projeto. Quando o projeto é uma intenção, né? Um desejo pra gente colocar pra jogo. Então eu comecei a ver, né, plataforma como esse lugar de suporte, de estrutura, é o que essa palavra me traz, né? Um lugar compartilhado, né? Um projeto que reivindica algo, um locus que aglutina pessoas e ideias de diferentes modos. Então, aqui eu botei o Instagram do Face a Face, que é uma amostra de trabalhos em pequenos formatos que eu realizo com a Priscila Maia, que é a minha parceirona, minha sócia que vai entrar já já. Ana Cecília tá aqui, já participou de 2 edições, né? Na primeira edição ela foi produtora maravilhosa. Na outra edição, na última, a gente... Quer contar, amiga? Conta como que você sentiu. Eu falei que era interativo, desculpa. Mas não é obrigado, tá, gente? Nada que obrigado. Expõe todo mundo. É que foi tão linda a experiência. Eu não tô vendo ninguém aqui, ó. Agora eu mudei o layout. Mexe no layout. Conta, amiga. Eu acho legal, assim, né? No primeiro a gente fez Não sei se foi o primeirão, né? Acho que já teve uma edição em Portugal, não foi, Mari? Então, teve uma edição em Brasília. Eu não contei. O Face a Face é uma proposta que veio de mim e da Lígia Soares, que é uma parceirona minha lá de Portugal, em que a gente desejava continuar conversando e debatendo a nossa colonialidade, né? Porque muito legal, porque a gente conseguiu ocupar todo aquele espaço.
Então o teatro quase que ficou em segundo plano, né? Total. Acho que a gente teve pouca coisa no teatro. E foi muito legal porque teve intervenção, teve debate, teve exposição, teve performance e foi muito vivo. Teve música, apresentação musical, foram 2 intimistas e que também estão pensando essa relação do espaço, né? Nesse espaço que você traz também uma precariedade, no sentido assim de, eu não estou inserido nos grandes nichos, eu não vou conseguir esse grande espaço, porque também está ali, o tipo de trabalho é diferente, então como é que eu conquisto esse espaço que não impeça o meu fazer, né? Que eu tenha continuidades e eu vá pensando que não é esse espaço também que não me quer, mas talvez eu comece a fazer um movimento contrário de eu também não quero esse espaço. Então, aí a gente começou a investigar isso, e aí a Mari viu que eu estava estreando um monólogo sobre a Flor Bela Espanca, que também já tinha se apresentado em diferentes lugares e tal, e ela falou, bom, vamos tentar o Real Gabinete Português, porque vai ficar lindo lá. Então, foi muito engraçado, assim, quando a gente foi falar com o cara, né, o diretor, o gerente de lá. E ele todo formal, né? Ele era todo formal. E ele achou que fosse uma filmagem, porque a gente falou assim, não, porque a gente está pensando umas 20 pessoas. Não, ele estava todo assim, tudo bem, não tem problema, marca o horário, não sei o quê. E a gente falou assim, tudo bem, então assim, a gente está pensando mais ou menos umas 20, 25 pessoas. E aí a gente vai ver como é que vai ser o esquema do ingresso. Aí ele, vai ter público? E aí a gente assim, mas como não vai ter público, né? Porque aquele espaço, ele estava muito já consolidado como um espaço de leitura ou de filmagem de Globo, Então foi uma coisa assim, eu acho que depois... E assim, foi uma experiência incrível, porque a gente conseguiu lotar, assim, dentro da estrutura de intimista que a gente propôs, e ele ficou muito encantado de ver aquele espaço vivo, porque nunca tinha acontecido uma apresentação teatral com público lá dentro. E aí ficou assim, lindo, fotos incríveis, porque é um espaço, depois vocês buscam, né, no Google e tal, Real Gabinete Português de Leitura. E eu confesso que eu também não esperava ter nada ali. Então, eu acho que esse trabalho de olhar que a Mari e a Pri fazem no Face a Face, de tipo assim, cara, vamos expandir esse fazer, né? E aí também me desafiou pra caramba, porque eu tinha feito com luz cênica, improvisada, então foi aberto, né? Luz geral, zona, sem blackout, isso já desafiou o contato com o público. Então, acho que foi muito legal, porque... Dentro do que a Mari está falando do Fervo, eu acho que assim, a Mari me propôs um desafio e assim, eu aceitei e ganhei muito como atriz, e a Mari também, dentro do trabalho dela, da performance, de chamar um espetáculo teatral que não necessariamente tinha tanto a ver com a linguagem que ela costumava trabalhar, também foi uma programação muito especial, assim, de abertura, de, poxa, é possível você pegar um teatro mais convencional, deslocar ele e ele ficar de uma maneira performático e muito vivo. E também a relação com o espaço, né, de vivificar, nem sei se existe, mas de trazer vida para um espaço que nunca tinha sido pensado por ninguém como um espaço teatral. Então, que a gente até falou, nossa, que venham mais espetáculos, né, para esse lugar e para todos os outros que a gente quiser ocupar, né? Então, acho que a experiência foi muito linda. Assim. Ai, que bom te ouvir, Ana. E eles foram muito fofos, né, no final. A gente tirou as cadeiras do lugar, cadeiras históricas, né, pesadas, jacarandá de não sei o que das quantas. Transformou o espaço. E no final eles, não. E a Ana ainda terminava com um negócio de um colar de pérolas, minha viado, que espalhava. A gente vai ter que catar essas pérolas no final, mas não vamos falar nada não, a gente cata esse negócio. E no final eles, não, pode deixar tudo aqui, não precisa, amanhã vem a senhora da limpeza, ela faz, muito fofos, né, assim.
para ter uma ideia, na biblioteca você não pode apoiar a sua bolsa em cima da mesa, assim, porque a mesa é histórica de Dom João, sei lá das quantas. E assim, a gente tirou tudo no lugar, claro, com todo cuidado, mas a gente via uma certa tensão. E quando o espetáculo aconteceu, ele ficou, o diretor ficou tão envolvido com também aquilo que estava acontecendo ali, com aquela história, que ele ficou tão emocionado que a estrutura quebrou, sabe? Tipo assim, a rigidez daquela estrutura, parece que ele pensou assim, mas por que não, né? Porque nunca teve. E ele ficou todo exibido, né? Entrou de terno, né? Mas tava chiquérrimo. recebendo o público. Então foi demais esse olhar, assim, né, da Mari e de vocês que estão pensando esses novos olhares aí. Foi ótimo. Ô, amada. E, gente, a Ana Cecília foi nossa estagiária no Sesc. Eu aprendi a trabalhar no Sesc com ela, tá? Tem que dizer isso. Que o Rafael tava enlouquecido, não tinha tempo pra nada, e ela que me ensinou a trabalhar no Sesc. E hoje ela tá no Sesc Rio. No SGM. Deus me livre. Lançar nota fiscal. E ela é de Petrópolis, então isso foi muito lindo também. A gente teve na programação do ano passado ela de Petrópolis e a Letícia Nabuco, que é de Juiz de Fora também, que também topou vir. E foi, assim, uma edição super linda. Então, tá aqui no nosso Insta, tem todos os nossos babados lá. E esse ano a gente não realizou, mas a gente realizou várias parcerias. A gente fez uma sequência de lives com parceiros, fez lives com o Centro Coreográfico, que é um super parceiro nosso aqui no Rio também. A gente estaria com a parceria agora com a Bienal de Dança do Ceará, mas foi adiada para abril do ano que vem. Então aguardem. E é isso. Obrigada, Ana, queridona. Amo muito. Continuando aqui, então é isso, né, gente? Não tem como a gente não trazer esse ancestral agora, né? A Terra é essa plataforma de diferentes cosmovisões do nosso indígena mais pop de isolamento pandêmico. Ailton Krenak. Quem tá acompanhando também a construção do meu novo solo, eu tô nesse processo de retomada, né, ancestral, e descobrindo muita coisa. Quando eu voltei de Portugal pro Brasil, eu descobri várias coisas sobre mim que eu não sabia. Então isso também encosta bastante aqui. E também encosta bastante aqui eu mudei a minha pergunta. Tem aquela pergunta, né? Como viver juntos do Barthes, né? Aquele filósofo branco, francês. E aí com Alexandre Américo aprendi a mudar a minha pergunta e coloco como viver em bando agora. Descolonizei essa pergunta do Roland Barthes, tá? Então tá super... essa noção de bando tá aqui, eu vou trazer ela já de novo. Aqui são algumas perguntas, né, que a gente tem se feito. Também tem que falar que Jean é uma figura que, através da tese dele, também me ajudou muito nesse giro descolonial, decolonial. Várias autoras, autores, enfim, que eu tô conhecendo a partir desse contato. Então aqui tem só umas perguntas, né, de indígenas que têm mobilizado a gente, que é o que a gente tem que sustentar agora, né? Nesse momento tem muita coisa ruindo, mas muita coisa tinha que ruir mesmo, né? Eu acho, para outras poderem se afirmar e se reconstruir. Então, o momento a gente pensar nisso, né? O que a gente tem que sustentar agora e o que é que não. Que é o meu professor de Tupi, aqui da aldeia Maracanã, que ele fala que as crianças indígenas, quando vão aprender a nadar, você não pega e fica ensinando ela. Faz esse movimento aqui, depois faz assim, faz assado, né? A técnica, como a gente aprende. Ele contou que você simplesmente leva ela pro rio e fala assim: tenta pegar aqueles peixinhos ali, vai pegando aqueles peixinhos ali. E aí, nesse movimento delas irem tentar pegar os peixinhos, elas nadam, né? Na experiência total do corpo, no fazer total. Então, assim, eu achei isso muito lindo, assim, é muito fascinante, né? E é fascinante, ao mesmo tempo dá uma raivinha, né, desse conhecimento que nos foi negado, mas que agora a gente precisa retomar com tudo, né? Eu acho que as lutas dos corpos negros estão super bombando, importantíssimo, e a gente precisa muito olhar para os corpos indígenas, porque a territorialidade dos indígenas é outra, né?
eles não estão muito nas cidades, ou estão nas cidades de outra maneira, e a gente precisa muito se engajar nessa luta, fazê-la visível, né? E aqui também tem outra história ótima do Daniel Munduruku, que você não pergunta para uma criança indígena o que ela vai ser quando crescer. Não existe essa história de passado, presente e futuro. O que eu serei? Eu sou, né? Eu já sou em si, a criança lá em si, cada um é em si. Não tem isso, o que você vai ser. Então, também fiquei pensando muito nisso. E por último, a Sandra Benites, que é uma antropóloga indígena, que é a primeira curadora indígena do MASP no momento. Que ela fala que arte é coisa de branco, né? Esse modo de chamar arte, esse modo de posicionar arte e esse modo de chamar arte que nos oprime tanto, né? Nesses conceitos que excluem tanta gente, né? E tantos modos de fazer, que isso é coisa de branco, porque arte, para eles, o que eles consideram arte é tudo que é feito por você, com as suas mãos, com a sua energia, com o seu desejo, com a sua vontade, né? Então, isso é arte. Qualquer produção feita por um ser vivo. E não essas coisas que vão se colocando por cima, né? Que o branco foi botando por cima e excluindo muita gente com isso. Então, é isso, né? Como é que a gente descoloniza, decoloniza o nosso fazer, né? A gente tá precisando muito nos fazer essa pergunta. E é tão difícil botar ela em prática, né? Porque depois a gente também tomado de outras necessidades. Então, o fervo também tem esse desejo da gente... Como que a gente consegue colocar em prática ações em outro tempo, de outro modo, de um modo independente, que a gente construa um outro modo de estar na vida, dialogando com o sistema, mas mais empoderado, sem depender desse sistema o tempo inteiro, porque massacra a gente isso, né? Acho que a Mari comentou, quando a gente começa a negar a velocidade do processo, né? Por que a gente daí não curtir o processo como deve ser, né? Essa desaceleração do processo já nos impõe assim um outro corpo, né? Um outro pensar sobre e começar a aceitar que a gente corpos que erram e corpos que são falhos, né? Que a gente não precisa o tempo todo produzir enlouquecidamente, cumprir prazos, cumprir metas. E a Mari falava muito isso para mim, né? Eu tenho uma necessidade assim autoafirmativa necessária, né? Preciso produzir. E aí, na verdade, quando eu percebo que eu não estou dando conta, eu me culpo, né? Então, essa coisa de tentar fugir, de me esconder, é uma tentativa de negar a mim mesmo, né? E ao passo que se a gente começasse realmente a aceitar que nossos corpos são falhos e que a gente não é essa máquina toda, que o capitalismo insiste em vender que nós somos, sabe? A gente começa a aceitar que não precisa fazer tudo de uma forma enlouquecida, mesmo que, óbvio, né, os boletos nos oprimem, né? Tem umas questões que a gente não consegue fugir, né? Preciso pagar o aluguel, preciso pagar as coisas, também não dá para viver só de magia mas também dá pra gente conseguir equilibrar essas forças, né? A força que é isso que a Mari fala, né? A gente precisa dialogar com o sistema, não é também negar o sistema e dizer assim, esse sistema é só louca. Não, sistema, como a gente pode construir juntos, né? Calma, vamos lá, meu processo é esse e eu acho que está indo aqui nessa construção, né? A gente nunca nos impôs pro fervo um prazo para acabar, um prazo para começar, um prazo para criar, sabe? A gente vai indo conforme nossa capacidade de energia dá conta, né? E um ajudando o outro. Eu acho que isso tem muito a ver, né? Tipo, hoje eu não dou conta, Mari, você vai? Mari, hoje eu não dou conta, você vai? E aí a gente vai se ajudando, né? E eu acho que essa ancestralidade, os indígenas nos trazem muito esse outro tempo, né? Essa outra temporalidade. Total. Enfim, né? Eu lembro uma história que são ótimas, assim, quando eu trabalhava no Sesc, né, aqui em Mato Grosso, a gente tinha uma relação muito, muito próxima com os indígenas, porque a gente tinha um espaço que vendia artesanato indígena, e era uma coisa louca, assim, como eles toda hora nos jogavam na cara como a gente é viciado no capital, sabe? Né? E é óbvio, assim, eles chegavam com toda a produção deles, óbvio que também eles, né, não são também isolados da humanidade, eles também estão presos ao sistema capitalista, eles também precisam comprar mantimentos, eles precisam comprar gasolina,
Então tinha tudo isso, mas ele nos obrigava a comprar coisas no preço deles, no tempo deles, sabe? E se a gente quisesse manter aquela relação, a gente tinha que entender que o processo é outro. Eu me desloquei lá da aldeia, lá do Xingu, para trazer essa peça para você, e você, homem branco, quer me dizer qual que é o valor que ela vai custar, sabe? Você, homem branco, quer me dizer o que ela pode custar. Então, são experiências muito loucas, né? De como é que a gente aprende com eles que o tempo não precisa ser tudo isso, né? Que a gente se impõe. Total. E claro, né, tem muitos recortes aí. Eu e o Jean, nós temos salário nesse momento, né? Nesse momento, porque o assalariado também é muito incompreendido, gente. O assalariado também tem dívida, o salário não é muito grande. A diferença é que ele é contínuo, isso eu sei que é uma grande diferença, mas a gente também se endivida. E a gente entende que nesse momento a gente consegue, com esse projeto, ter esse outro tempo. Então, como é que a gente vê? Com esse projeto eu consigo ser assim com o tempo. Com esse não, com esse tem que correr. Não, esse eu não quero me inscrever em edital com esse não. Eu quero, sei lá, o Fervo mesmo eu penso, gente, eu penso assim, um Rumos, eu penso um edital muito específico, que eu vou me dedicar muito para inscrever, porque eu não quero, assim, pra mim, gente, o Fervo já é um grito de sair desse sistema que já não aguento mais, institucional, né? Então eu não vou transformar ele nisso, né? E eu acho que é isso que a gente tem agora na mão pra tentar reconfigurar os nossos fazeres e confiar. E aí, por isso a gente tem que confiar no que tá fora desse sistemão, que é o quê? Nós, né? Nós que dialogamos nesse entra e sai, nesse dentro e fora, né? E aí o Fervo tem essa preocupação, né? Como é que a gente faz isso? Vamos pensar sobre isso, vamos experimentar coisas sobre isso, né? O que é legal também é que a gente sabe que tem uma outra demanda também, né? A gente tem para quem fazer isso? Também são para pessoas que também estão buscando outros tempos, realmente estabelecer conexões que façam mais sentido para a sua existência e aquilo que ela projetou para a sua existência do que aquela necessidade. Enfim. Então, e tem essa questão de que essa vantagem da gente estar assalariado hoje nos garante, né? Mas a gente precisa pensar que nem todo mundo tá. Então, enfim, a gente vai precisar criar outras possibilidades aí que possam dar conta de outras existências que não a nossa, privilegiada nesse momento, pelo menos. Total. Mesmo porque, né, gente, qualquer hora a gente pode sair fora. Então, tem que estar preparado. E aí, só uma pergunta, né, de quem somos descendentes, que, na verdade, gente, o Fervo é um projeto de doutorado pandêmico, tá? Que eu tô desenvolvendo. É sério. Pra mim, ele é assim... Cobaias, na verdade, é isso, são cobaias, né? Na verdade, é uma experiência, tudo isso aqui, por isso ela tá gravando, né? A gente tá testando. Usa a gente como cobaia. Marquinhos já sabe, né? Foi isso. E é isso, gente. Mas é porque realmente isso tem me movido muito, né? Pelo SESC eu pude conhecer muitos artistas de muitas localidades e eu vou encontrando com várias questões que eu acho que agora o meu papel principal é como é que eu coletivizo esse conhecimento que eu tive o privilégio de acumular nesses 8 anos, né? E às vezes é difícil coletivizar. Eu participo de muita palestra, dou muita oficina, estou escrevendo muitos textos, que para mim são modos de coletivizar isso. Mas para mim o Fervo também é um resultado de compartilhar esse conhecimento e esse meu saber, assim, na prática, com quem está fazendo. Porque é muito difícil manter um trabalho artístico quando você está numa instituição, né? Eu vou tentando a passos muito lentos, mas ok também, tá ok. Mas eu sinto que, sinceramente, assim, eu nesse momento, eu acho que eu tenho muito mais a contribuir com essa pesquisa do que com estar propriamente na instituição. Calma, não vou sair por enquanto, mas estou num processo de transição, porque, cara, depois desse isolamento, gente, não vai dar pra voltar para aquele sistema 9/6 de Jacarepaguá, assim, não vai dar, simplesmente. Então, assim... já tô me preparando para isso. Mas essa história de quem são os descendentes, eu quero contar uma história minha e do meu pai. Quando eu era criança, acho que eu tinha uns 5, 6 anos. E aí na escola, mentira, eu tinha 12 anos, morava no Paraná, interior do Paraná.
E aí tem aquela história de, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de ucraniano, meu avô era não sei o quê. E aí eu, olhando aquilo, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, de quem que nós somos descendentes? Em qual parte da Europa? Necessidade na prática é dizer assim, sou ligada à Europa, né? Afinal das contas é sempre isso. Minha filha, nós somos descendentes de Lampião. Eu amo essa história. E eu amei na época, eu não entendi, né, na época direito. Eu falei, tá. Mas assim, hoje isso tá me retornando, sabe? E quando essa história me retorna, aí onde é que eu fui caindo? E por isso que vem essa história de bando também, né? Eu fui caindo em relacionar os movimentos insurgentes, né? No Brasil, Cangaço, Quilombo dos Palmares, todas aquelas revoltas que aconteceram no Nordeste, no Sul também, né? E então eu pretendo, tá, no meu doutorado, isso é meu doutorado, gente. Como que a gente retoma esses movimentos para reaprender, relembrar, rememorar. E aí quero até falar do Terra Batida, né, Ana? Outra colaboração nossa linda, gente. Primeira vez que eu fiz uma direção de movimento de uma peça. Só que eu cheguei lá e tava tudo pronto já, não precisei fazer quase nada. Ela joga na minha cara e eu, tipo, já tava tudo lindo. Tava tudo lindo. Pode você falar que a gente tá retomando, né? Esse momento de pandemia, eu não te falei, mas foi um momento também de tirar da gaveta aquela coisa que você deixou. Tipo assim, quando eu tiver tempo eu faço. E aí a gente tirou da gaveta Terra Batida e tá dando um trabalho danado, né? Inclusive Eduardo Paes voltou, né? Que na época que a gente fez era o Eduardo Paes. Aí o mundo girou e o Eduardo Paes voltou. E a gente tem que comemorar, né? Isso que é foda, mas é isso, vambora. Tá retomando essas narrativas, até porque tem muita coisa, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas engraçado ter falado, porque eu fiquei pensando um pouco nesse momento de pandemia, de pausa, como é que a gente também tem a oportunidade de tirar da gaveta coisas que a gente... depois eu vejo, depois eu vejo, e aí nunca vê, né? Então isso foi bem, bem legal, assim. Gente, agora que eu tô vendo que a Dana tá aí com o Cris, eu tava compartilhando tela, eu não tinha visto, e eu descobri que a Dana conhece Jaque, gente. Amades da vida, amo muito essas coincidências que não são coincidências, amo vocês, que lindo. Eu quero terminar esse PowerPoint logo pra gente conversar, mas enfim, vamos, logo esse PowerPoint, próximo, a louca. Mas é isso, tá, gente? Dentro dessa história, né, eu tô pesquisando muito isso. O que é banditismo, na verdade, né? O que são esses bandidos, esses bandides, que a gente aprende a ver como, né, bandidos? São pessoas, claro, não também quero romantizar isso, é muito importante não romantizar, né? Cangaço teve muito estupro, teve muito machismo, é bem babado isso, né? Inclusive tem um livro muito lindo sobre Maria Bonita que eu descobri, que agora eu vou pegar ali já pra mostrar pra vocês. Então, assim, nunca é romantizar de jeito nenhum, né? Vai pra Palmares, teve uma questão muito punk também, familiar, Zumbi deu uma traída no tio, mas o tio tava equivocado mesmo, enfim. Quando eu falo disso, não é pra gente romantizar essas coisas, mas pra gente repensar, né? Porque, gente, o governo tinha medo, né, dessa galera. Se a gente pensar, eles eram temidos. Então, a gente precisa retomar esse poder diante do sistema, né? Então, é meio nesse sentido que eu tô a fim de pegar, retomar essas discussões, esses movimentos. E aqui tem algumas perguntas, tá? Só assim, jogando pro alto, pra gente pensar, né? Essa questão de ser multifacetado é uma precariedade ou é uma característica do artista brasileiro? Eu acho que é uma característica nossa. E eu acho que é um diferencial, sim, a pessoa que sabe se autoproduzir, se autogerar, etc e tal, né? Aí vem essa discussão da precariedade, que a gente retomou o que é essa precariedade agora, né? Ela é uma escolha, ela é uma condição, ela tem diferentes camadas, como é que é isso, né?
Por que que eu penso nisso? Porque me incomoda muito, eu vejo muita galera com grana, grandes produções e tal, falando assim que tá pesquisando uma estética do precário. Aí eu fico assim, o que é a estética do precário? É no ter cenário? O que é isso? Né? Eu tenho ouvido isso muito numa dança certa, assim, meio elitizada. Bem-vindo, Carlinhos! E aí eu tenho pensado muito nisso, o que é essa precariedade afinal, né? Porque a gente vê precariedade como falta de trabalho, né? Eu agora acho que precariedade é excesso de trabalho mal remunerado ou não remunerado. Então, assim, tem uma diferença aí agora no que de como a gente tá vendo essa palavra. E uma coisa sou eu falar de precariedade, outra coisa outra pessoa falar do interior falar, uma pessoa da periferia falar, isso é bem diferente, né? E aí eu super recomendo esse texto da Ivana Bentes, que chama Redes Colaborativas e o Precariado Produtivo, em que ela fala na produção artística das favelas aqui do Rio, mas uma perspectiva total de poder, assim, como eles realmente reinventam. A gente tem muito que aprender, assim, e aí, aproveitando que o Dança Urbana tá aqui, as danças urbanas, gente, são o grande babado pra gente aprender sobre isso. Nessa dança contemporânea, que eu não chamo mais de dança contemporânea também, que eu acho que esse termo já era, ele só fechou, não abriu como a gente imaginou que ele poderia abrir. Muitos assuntos, né, gente? Várias lives aqui. Mas, enfim, é isso. Tô jogando, tá? Quem quiser comentar, pode comentar durante, vocês sabem, né? Fiquem à vontade. E aí, dentro dessa questão das redes colaborativas, essa história de linhas imaginárias, né, desses referenciais de centro, periferia que vai se deslocando, mas será que se deslocam mesmo, né? Porque o dinheiro continua no mesmo lugar, os poderes continuam no mesmo lugar. Será que essas linhas são imaginárias mesmo? Eu amo Boaventura Souza Santos, gente, tenho total admiração. Mas eu tô aqui pensando, será que elas são imaginárias mesmo, né? Eu tô mais pro pensamento abissal, das linhas abissais dele, do que dessa... Enfim, tô com uma questão com isso, sabe? Aqui é um trabalho do Ricardo Basval, que também é uma super inspiração, né? Com o Manual do Artista, etc. Eu acredito que vocês conheçam. Em que ele dá uma acalmada na gente e diz, gente, realmente essa multiplicidade é nossa, faz parte do nosso poder também de conseguir negociar, conseguir escrever um projeto, conseguir se colocar, conseguir mover contextos para além dos nossos próprios trabalhos. Eu acho que tudo isso é muito nome agora, acho que é normas, tem uma coisa assim, normas para... Eu esqueci o nome. Tem um nome assim bem técnico, que já brinca com isso. Mas ele criou essa peça e aí ele mandou essa peça para várias pessoas fazer o que quiserem com essa peça. Então eu acho isso super lindo. Para mim o fervo é meio isso também, né? É uma coisa que pode ser usada de várias maneiras, né? Um fez um bolo, o outro fez um barco, o outro deitou dentro, a outra lavou, enfim. Eu acho esse trabalho dele muito, muito massa. E eu acho que no SESC a gente aprendeu isso também, né, Jean? A ser múltiplo. Eu entendi que eu preciso ser gestora do meu trabalho. E que isso não é porque eu não tenho produtor, entendeu? Porque eu nunca consegui, ou porque... Pode ser também, é também. Mas, mesmo que você tenha um produtor, uma produtora, você tem que saber dialogar com essa pessoa, né? Saber o que demandar, ou como fazer junto com ela, enfim. Então, leio esse livro também do Basbal, Manual do Artista, etc. Ele foi orientador da Cláudia Miller, que acabou de defender uma tese linda, gente, que eu chorei demais, que é exatamente sobre a relação dos artistas com as instituições. E, enfim, várias dicas bibliográficas aqui. Vou colocar todas no chat depois da conversa, né? Porque não dá pra acompanhar. Eu vou sim. Pode No final deixar. do PowerPoint tem as referências bibliográficas. Eu poder perguntar como é que Aquela você... página que ninguém lê. Pode. Réplica, Pode você coloca tudo. o que a professora pede. Quem tem Eu tô na paciência de ler merda aquela aqui, eu lista, tenho gente? 10 anos de leitura aí pra ficar certo. Gente, eu vou parar. Eu acho que vou parar um pouco esse PowerPoint.
eu ia entrar numa coisa, eu ia entrar agora na parte do dinheiro, que eu acho que é uma coisa muito importante, então eu vou continuar assim. Rapidinho, tá? Chegando na parte do dinheiro, né? Que também é uma coisa que interessa muito ao fervo. A gente tem visto, eu tenho aprendido bastante e tido a oportunidade de estar em projetos de economias alternativas. Economias circulares, de certa forma, mas só que não, porque a economia circular é aquela do reaproveitamento, né? Da reciclagem, do reaproveitar os materiais, do reaproveitar os insumos e tal. Eu tenho ficado meio ligada como que esses movimentos também vão sendo cooptados pelo capitalismo, né? Eu acho que a gente tem que estar com muito cuidado disso, assim. Então eu trouxe aqui algumas imagens de ancestrais de circularidade, né? Africana, budista, indígena e modos de estar em roda, né? Porque eu acho que isso é super importante, a gente retomar modos de estar em grupo, em círculo, né? Horizontais. E aí ficar ligado só em como o capitalismo apreende isso, né? E quando o capitalismo apreende isso, a gente confia, a gente vai, a gente faz a nossa vaquinha, o nosso pensamento coletivo. Mas isso são práticas, gente, fora sistema, criadas por pessoas africanas, indígenas, que o sistema pega e dá uma transformada, e porque ele deu uma transformada, a gente confia. Mas na real a gente não confia, a gente tem muito medo ainda nos nossos corpos, a gente tá muito ainda pensando, a gente tem que se dar uma reeducada, dar uma desprogramada em nós sobre esses funcionamentos. Então, o fervo, a gente tem muito esse desejo de inventar esses modos juntos, né? Eu tenho falado muito isso com o Marcinho Cunha, gente, que tá aqui, esse fofo, que é aqui de Nova Friburgo, no Rio. Assim, vamos experimentar babados, né? Quanto a isso. E aí agora eu quero chamar o Marquinhos Matos, aquela, né, apresentadora, né? O pessoal do Dança Urbana, que eles estão organizando já há algum tempo a temporada Quanto Custa, né? Que eu pesquisei também na minha pós. E eles continuaram fazendo isso agora no online, né? Então, Marquinhos, querem falar um bocadinho? Sim. Primeiro que é uma delícia estar aqui com todo mundo. Em 2014, quando a gente circulou pelo palco giratório, aí veio o Marcelo, né? A Giselda, e a gente também produz muito aqui em Campo Grande junto com os outros coletivos. Nós temos a Arado, que é uma produtora cultural, e aí aqui nós nos categorizamos como artistas, etc., que foi uma coisa que a Mari acabou de apresentar aqui sobre o Ricardo Bausbaum, e a gente estuda ele também aqui pensando nesse nosso modo de fazer aqui. E é engraçado a gente estar aqui hoje falando sobre tudo isso, porque a dança urbana está passando por um processo de reelaboração do nosso planejamento estratégico. Então a gente faz isso há 3 anos, assim, enquanto companhia, porque nós somos uma companhia aqui de Mato Grosso do Sul, e nós remuneramos toda a nossa equipe, tem mais de, sei lá, me ajudem aí, Ralf e Jaque, abra o microfone. Sei lá, deve ser uns... Vocês estão sem áudio, eu acho. Ai, tá dando merda, né? Acho que desde 2016 que a gente vem remunerando a companhia, assim, regularmente. E a ideia da temporada, ela surgiu com o intuito de rever o nosso fazer, mas da gente não colocar um preço sobre... Né? Não tem nenhuma novidade nisso, mas para nós, enquanto companhia, e que estamos nesse exercício do repensar, para nós foi muito significativo, assim. Porque não era sobre o preço, era sobre o valor que as pessoas pudessem contribuir. Então a gente vem realizando a temporada desde 2018, né? Desde 2018. E agora, em tempos de pandemia, a gente tem realizado ela no modo online ao vivo, que a Cris assistiu, né? No Itaú Cultural também, e a gente está nesses lugares. Para mim, é muito maluco ouvir tudo isso, assim, da Mari, porque eu sempre fico pensando, gente, como é que mantém... A gente está falando sobre isso